Então a gente vai ver outro exercício, posição nossa frente às entrevistas iniciais, nas entrevistas, né? Construir com a família sua própria implicação na narrativa. O movimento do grupo familiar se desdobra entre o padrão familiar e as fantasias ocultas, a gente já falou isso. O que é o movimento dentro do padrão familiar? Está na esfera das relações, é o que a gente vê, tá? O que é o movimento de fantasia oculta? Está dentro da esfera dos vínculos, é o que a gente não vê, mas é aquilo que motiva o que a gente vê, o que é visível, que é o padrão familiar. Nem todo relacionamento, toda dinâmica, tem, claro, os vínculos que os motivam. Isso é importante a gente estar ciente. Alguns sim, outros não. Para a própria pessoa, né? Os próprios integrantes ali do relacionamento. Agora, todo o material que nós observamos nas relações, que é observável, tem um gancho nos vínculos. Isso é importante ficar claro para a gente. A narrativa da família é o resultado dessa equação. E a gente vai entender aqui narrativa não só aquilo que se fala, que a família fala, mas aquilo que ela comporta, né? Com a forma como ela se movimenta no dia a dia. Então, narrar é se comportar. A gente vai ver o seguinte: existem resultados mais ou menos coerentes entre o padrão familiar, que é a forma como a família está se comportando, e as fantasias ocultas, que são os vínculos. Vou dar um exemplo. Casais que estão brigando muito, tem uma disputa muito frequente no dia a dia. Pode acontecer que eles cheguem à seguinte conclusão: vamos nos separar. Então, rompe o quê? A relação. Mas, rompida a relação, eles entram num litígio em função de guarda de filho, pensão, quem fica com o quê, quem fala o quê de quem. Então, rompe o relacionamento, mas não se rompe o vínculo, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai ver que a decisão vamos nos separar, ela foi uma decisão que não traz em si uma coerência entre o movimento vincular e o movimento relacional. Porque a briga, disputa, o litígio se mantém agora num outro contexto, que seria no contexto da separação. Então, quando isso acontece, a gente vai ver que teve uma dissonância, quer dizer, eles estão se separando muitas vezes com o intuito de terminar a briga, terminar a discussão, terminar a disputa, mas a disputa, a briga, a discussão não termina, tá? Agora existe o contrário, existem casais que se separam pelo mesmo motivo, normalmente se separam porque está brigando, porque desgosta, né? Não gosta mais. E há um alívio, né? Com a separação, há um alívio do sintoma. Então, junto com a separação e com o tempo, as pessoas conseguem conviver melhor, inclusive já em outra posição, não mais casados, mas amigos, ou pai e mãe, enfim. Conseguem ter uma convivência mais satisfatória, mais agradável. Nesse aspecto, teve uma coerência na dissolução do problema, tanto na ordem relacional quanto na ordem vincular, tá? Então isso é importante ficar claro pra gente, que existem duas esferas aí conjugando juntas, né? Uma influenciando na outra. Pra gente que trabalha com conflito, é importante a gente ter isso mais claro. Quanto mais defensiva, como eu coloquei no outro slide, é a família, menor sua implicação na narrativa. Quanto mais saudável, maior sua implicação na narrativa. Portanto, as famílias mais defensivas, que têm menos implicação na narrativa, como é que a gente vai construir com essa família, fazê-la se implicar? A gente tem que trabalhar na esfera do vínculo,
tá? Não adianta falar com a família, fica mais próximo, ou fica mais distante do seu marido, ou arruma um tempo para isso. Não adianta trabalhar na esfera do relacional, daquilo que é observável, sobretudo quando a família tem mais resistência em se implicar na narrativa. Sobretudo, como é que a gente vê isso? Quando o discurso o problema é do outro, não é meu, tá? Então a gente precisa avançar e trabalhar mais no vínculo, que é ajudar essa família a compreender-se naquilo que ela própria traz como questão. Então, quando a gente fala que uma das várias tarefas que a gente precisa desenvolver na entrevista inicial, construir com a família sua própria implicação na narrativa, é trabalhar na esfera dos vínculos. Então a gente trouxe aqui, desde a função das entrevistas iniciais, o reconhecimento dos motivos latentes, direcionar o nosso tratamento frente ao posicionamento do grupo familiar e construir com a família a implicação na narrativa. Gente, vocês estão vendo que é muito material para se trabalhar na entrevista inicial, né? Então a gente costuma, quando a família chega, ganhar um tempo, dizer para a família, nós vamos fazer várias entrevistas iniciais, várias, né? E isso aqui é um material didático para a gente ficar atento ao que observar. Claro que nesse período das entrevistas iniciais, o processo terapêutico, psicoterapêutico tende a acontecer, tá bom? No próximo vídeo a gente entra em outro conteúdo. Aguardo vocês!